A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos nesta primeira parte, que vai até o capítulo 45, e dela nós já vimos até o capítulo 28. Iniciamos agora o capítulo 29, que é uma carta que Jeremias manda para aqueles que já haviam sido deportados para a Babilônia. Nesta carta, então, são objeto da carta, são os destinatários da carta, aqueles 3.023 cativos da Babilônia. Eles haviam sido levados em 597. Nesses 3.023 estava Joaquim, o rei, e toda a sua corte, sacerdotes e alguns profetas. Eles estavam colocados, muito provavelmente, num canal que se chama Cabar, próximo à cidade de Nippur. Nippur é esta cidade aqui, ela fica entre o rio Eufrates e o rio Tigre, mais pertinho aqui, bem no meio, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E aqui existiam inúmeros canais ligando água para irrigar o solo para a produção. Então eles estavam aqui, neste local. Não se sabe exatamente onde. E aí, estes homens que foram para lá, inclusive profetas que foram para lá, continuavam a fazer profecias falsas. Continuavam predizendo que a Babilônia ia cair, que a Babilônia ia isso, ia acontecer, que pode ficar tranquilo, porque tudo isso vai desaparecer, blá, 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 blá. Só besteira, né? Eles não aprenderam a lição, eles não conheciam a Deus, eles não conhecem, não aceitam a soberania, o poder de Deus. Então, o que Jeremias, sabendo disso, óbvio, Deus fala a ele, escreve uma carta e manda uma carta, porque eu quero falar para aqueles que estão lá. Eu quero falar para aqueles que foram cativos e que estão sendo enganados ainda. Então, Eleazar, muito provavelmente, nós não temos certeza, muito provavelmente, irmão de Aicão, Eleazar, e Guimarias, um filho de Ilquias, levam a carta para eles. E nesta carta ele começa a exortar para que eles vivessem tranquilamente, o mais normal possível, porque não seria desta vez. Haveria de levar 70 anos, então eles que levassem a vida deles, quase uma geração aqui, que eles ficassem submissos à Babilônia até que Deus os libertasse. Então, procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, só que esse futuro não era agora, esse futuro era 70 anos depois. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Mas não era agora. Os profetas falsos, e a gente sabe que muito provavelmente existiam os principais, Acabe e Zedequias. Lembre que esse Zedequias é outro Zedequias, esse Acabe é outro Acabe. Muitas vezes, né, eles não são os reis, né?
porque nós tivemos um rei Acabe, um rei Ezequias, não são os mesmos, muitas vezes eles tinham os mesmos nomes. Então a gente precisa saber quem eram eles, de onde eles eram, filhos de quem, exatamente para a gente ter certeza de quem era esse, porque os nomes eram os mesmos, né? Eles então foram denunciados para cessar esse engano, porque eram eles que estavam fomentando esse engano, eram eles que estavam provocando o povo, né? Provocando o povo para que o povo ficasse insatisfeito e provocasse o governo de Babilônia, Nabucodonosor, para intentar algum mal. Então eles foram denunciados, olha, são esses aqui, então vocês parem, porque não é esta a vontade de Deus. Um desses profetas, Semaías, não o pai de Urias, porque agora há pouco a gente viu, num outro momento anterior, a gente viu que Urias tinha um pai chamado Semaías, mas este Semaías não é o pai do Urias, é um outro Semaías que estava lá no cativeiro. E ele reage protestando, ele manda uma carta para Jerusalém pedindo que Jeremias fosse devidamente repreendido e punido. E quando ele faz isso, ele comete um erro muito grande. Por quê? Porque ele foi tocar no ungido do Senhor. Ele foi tocar no profeta que havia sido levantado por Deus. E aí, Jeremias fala para Deus, conversa com Deus e a mensagem vem desta forma. Assim diz o Senhor, certamente punirei a Semaías, o Nelamita. Aqui a gente sabe que não é aquele, é outro. E a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então nós vamos ver aqui, num curto espaço de tempo, Ananias já tinha sido punido e muito punido 60 dias depois. Agora, Semaías também ia ser punido. E pior, porque não é só ele que morre, é a casa dele. Ele não terá descendentes. Isso era catastrófico para eles. Isto era uma calamidade sem tamanho para eles. Então vemos a carta e vamos para agora a mensagem de consolo, porque o povo estava sendo enganado, então se acalma. Houve por bem uma mensagem para acalmar o povo, para trazer consolo ao povo. É isso que vai acontecer de agora em diante. Então vamos lá. Jeremias, então, ele passa a falar a partir do capítulo 30, uma série de profecias que trata da restauração tanto de Israel quanto de Judá. Israel já tinha ido há muito tempo. Eles tinham ido em 722, nós estamos em 589, ou seja, há muito tempo. Então, aqui ele está dizendo que as duas nações, tanto Israel quanto Judá, seriam restauradas. Haveria restauração. Uma certeza de restauração estava sendo dada simplesmente por Deus, que cumpre as suas promessas. O povo aprenderia a obedecer. A gente viu agora há pouco na mensagem, né? Se vocês tornarem, né? Me invocareis, ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A gente leu agora há pouco esta passagem. Então o povo vai aprender a obedecer. Às vezes nós voltamos por bem, às vezes nós voltamos por mal, ou seja, ou pelo amor ou pela dor. O povo resolveu voltar pela dor. Então ele vai aprender a obedecer através do sofrimento, da agonia de um cativeiro. Este período de tristeza, esse período de dificuldade é o prelúdio. O que quer dizer isso? É o início de uma salvação.
porque o povo vai entender que precisa obedecer, que precisa deixar de ser rebelde, que precisa aprender a conhecer, a ter comunhão íntima, a ter um relacionamento pessoal com Deus, se ele quiser se salvar. Amados, não é diferente dos nossos dias. Se nós quisermos salvação do cativeiro, se nós quisermos nos afastar do mal, do pecado, da idolatria, nós precisamos passar pela salvação que implica num conhecimento, numa intimidade com Deus e na obediência dos seus mandamentos. Então Deus diz que quando ele quebrasse o jugo, porque as nações estrangeiras também iriam ser subjugadas por outras nações, Deus iria levantar outras nações que dominariam estas que estavam dominando o povo. Então é uma dominação atrás da outra, Deus vai levantando os povos, e aí eles seriam libertados. E essa nação que ele vai levantar era, em verdade, um agente de Deus. E estes que viriam, que voltariam para a terra, seriam agora dominados por... não dominados, mas eles seriam regidos, administrados, cuidados, pastoreados por um chamado regente messiânico de Deus no mundo. Olha só o que ele fala aqui. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas algemas. Nunca mais se servirão deles os estranhos. Antes, ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então era um rei davídico, era um Messias da linhagem de Davi. Portanto, não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, eu certamente te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu exílio. Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, embora eu definha todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida. De todo não te terei por inocente. O julgamento do Senhor tinha começado. E ele começa pela casa dele. A casa dele passará pelo julgamento. E depois as nações que ele levantou também passarão pelo julgamento. Mas todos os que te devoram serão devorados. Todos os teus adversários irão para o exílio. Eles também irão para o cativeiro. Os que te roubam serão roubados. Todos os que te despojam entregarei ao saque. Ou seja, tudo que eles estão fazendo com você, eu farei com eles. Mas te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porque te chamam a enjeitada, dizendo é Sião, por quem ninguém já pergunta. Assim diz o Senhor, acabarei o exílio das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das tuas moradas. A cidade será reedificada sobre as suas ruínas e o palácio permanecerá no seu devido lugar. Deles sairá o louvor e a voz de júbilo. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Então isto significa que haverá um retorno, que haverá uma renovação, que haverá um tempo messiânico de Deus no mundo, que trará todo o povo de Israel e de Judá para junto de Deus de novo, e eles receberão as bênçãos de Deus.
que vem do Hesed. Hesed quer dizer misericórdia, amor, compaixão, benevolência, benefícios que serão dados ao povo. Por quê? Porque o povo voltou atrás dos seus pecados, deixou os pecados, deixou a idolatria e está agora fazendo uma nova aliança de obediência e de adoração a Deus. Então Deus está prometendo a cura das feridas, como a gente viu agora há pouco. E ele fala de amantes, né? No verso 14, todos os teus amantes se esqueceram de ti. De que amante eles estão falando? O pecado do povo era adultério, o pecado do povo era adultério espiritual, era idolatria. Isso por conta de culto pagão, isto por conta de alguns tratados e conluios que eles faziam com outras nações. Em vez de se apegar a Deus, eles se apegavam ao Egito, eles se apegavam à Assíria, sei lá quem. Então, em vez de eles se apegarem a Deus, eles estavam fazendo um adultério. Ou seja, eles tinham seus amantes políticos. Então, estes amantes eram as nações. As nações que Judá estava confiando, ou que tinha confiado. Deus diz não. Deus vai punir aqueles que oprimem a Israel. Ele vai curar as feridas que são aparentemente incuráveis, né? O ferimento é incurável, diz, a tua chaga não tem remédio. E aí, quem é que vai fazer isso? No tempo da angústia de Deus, né? No tempo da angústia, Deus irá fazer a cura de tudo que está errado, da cura das feridas, a cura que foi provocada por este tipo de situação, né? Então, há muito que o Senhor nos apareceu dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então agora, diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, ó Senhor, o teu povo, o resto de Israel. E é este resto de Israel que será salvo. O capítulo 31 inteiro, amado. O capítulo 31 inteiro, vale a pena o amado, depois do vídeo, parar e ler com calma o capítulo 31 de Jeremias. Guiá-los-ei aos ribeiros de água por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Efraim era a principal tribo do reino de Israel. Era a tribo guerreira. Era a tribo que alguns profetas diziam que era meio que a metade de Israel. Então, quando o reino de Israel foi tomado, a tribo de Efraim quase que toda ficou. Então, veja, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, pois o Senhor resgatou Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Por que ele está falando de Jacó? Jacó o enganador. Jacó é enganador, o nome Jacó é enganador. Ele se engana, ele se enganava. E aqui, esse Jacó, depois que luta com Deus, ele se torna Israel. E ele é o pai das 12 tribos. Não, por isso que ele está falando de Jacó. Eles virão e exultarão os altos de Sião, ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, pelo vinho novo, pelo azeite, pelos cordeiros, pelos bezerros.
A sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei e transformarei a sua tristeza em regozijo. Então aqui Deus está dizendo que Ele vai tornar diferente, que Ele vai resgatar e que haverá um resto dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, das 12 tribos. Das ruínas, Deus faria surgir uma cidade nova, um esplendor. Deus faria algo como nos tempos de Davi, como nos tempos de Salomão. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, pois há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Então haverá, fiquem tranquilos, façam em obediência, fiquem tranquilos, porque vocês voltarão para a terra que lhes prometi, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro, os teus filhos voltarão para os seus termos. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus, dirá o povo. Então, em verdade, meu amado, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu filho precioso? Então aqui, meu querido, nós temos uma restauração, nós temos uma volta. O profeta prossegue, isso vai além, como nós vamos ver no próximo vídeo. Uma profecia de restauração, uma profecia de bem, uma profecia que só pode ser cumprida na condição de obediência e de arrependimento. Amém, amados? Bons estudos.